Todos, vereadores, vereadoras, por presente, boa noite, internautas. Havendo regimental em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito a vereadora Anice que faça uma pequena oração para iniciar os trabalhos. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Teu Espírito Santo, que enviastes aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar Teus desígnios. Se Tu, Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros, a nos deixar iluminar por suas luzes. Ensina-nos a propor e não impor, e faz que busquemos sempre a verdade. Livra-nos da cegueira de quem acredita ter razão, dos favoritismos, de toda acepção de pessoas e da autossuficiência. Une-nos a Ti, para que nunca nos afastemos da verdade. Amém. Amém. Dando continuidade aos trabalhos, solicito a primeira secretária vereadora Anice que faça a leitura da ata anterior. Ata da 36ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da 12ª Legislatura, realizada no dia 4 de novembro de 2014. Aos 4 dias do mês de novembro do ano de 2014, às 19 horas, na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Antônio Carlos, reuniram-se os senhores vereadores, que, sob a presidência do vereador Edson Lair Decker, assinaram um livro de presença. Havendo número regimental e com a graça de Deus, o presidente declarou abertos os trabalhos da presente sessão, do 2º período legislativo, fazendo a oração inicial. Ato contínuo. A primeira secretária procedeu à leitura da ata da 35ª Sessão Ordinária do 2º período legislativo, a qual foi aprovada por unanimidade, com ressalva do vereador Elisiário, porque na referida ata constou o nome de uma rua como José Leonardo Queires, quando na realidade o correto é João Augusto Queires. Dando continuidade, a primeira secretária, a vereadora Anice, iniciou a leitura do expediente recebido. Lidas inicialmente as indicações 116, 117 e 118/2014 da vereadora Vera para o secretário de Obras e o prefeito municipal. Indicação 116/2014, para que viabilize com urgência melhorias, patrulhamento, colocação de material e construção de bueiros na rua Fernando Amadeu Viese, Morro de São Pedro. Indicação 117/2014, para que providencie com a máxima brevidade possível a passagem do caminhão-pipa em todas as vias públicas não pavimentadas de nosso município. Que este serviço seja repetido ao menos 3 vezes ao dia em cada uma das vias, não somente em alguns locais privilegiados. E indicação 118/2014, para que o prefeito viabilize a ampliação da decoração natalina para as comunidades do interior, especialmente nos centrinhos destas comunidades, onde existe uma maior aglomeração de residências. Também foram lidas os ofícios do Ministério da Educação, 155.790, 202.775, 211.502, 211.503 e 290.496/2014, comunicando a liberação de recursos para a Prefeitura Municipal de Antônio Carlos. Lido por último o convite da Secretaria Municipal da Educação para os vereadores participarem da segunda noite literária, dia 5 de novembro de 2014, no auditório da Prefeitura. Não havendo nada mais a ser lido no expediente, o presidente passou para as explicações pessoais, concedendo a palavra para a vereadora Margarida. Fazendo uso deste expediente, a vereadora, como líder da bancada do PP, repassou algumas informações do Executivo Municipal aos vereadores e aos munícipes que acompanham as sessões do Legislativo pela internet ou na própria Câmara. No início, a vereadora agradeceu ao excelentíssimo governador do Estado de Santa Catarina, que esteve presente em nosso município no último dia, 30 de outubro de 2014, assinando o convênio entre o município e o Fundan,
Fundo de Apoio aos Municípios, o qual está sendo concedido a todos os municípios catarinenses. Que este dinheiro é a fundo perdido, sem qualquer contrapartida para realizar obras no município. Antônio Carlos irá receber R$1.450.000, que deverão ser utilizados no projeto de revitalização da Rua 6 de Novembro, numa extensão de 1.000 metros, chegando até o local conhecido como Morro da Cana, próximo ao acesso à Rua João Nau. Esta obra deverá custar R$1.558.303, dos quais R$108.303 serão recursos próprios do município. Margarida informou que o trecho restante do Morro da Cana até o trecho final da rua Militão José Coelho, já pavimentado, deverá ser concluído numa segunda etapa com recursos próprios do município, estimados no valor de R$525.000. A vereadora informou que a revitalização do contorno da Praça Anchieta será feita com recursos próprios, orçados em R$150.000. Oportunidade em deverá ser refeita parte da drenagem, porque no trecho compreendido entre o Banco Cicobi e a antiga loja Márcia apresenta problemas frequentes na drenagem existente. Aproveitando-se da presença em Antônio Carlos, o governador convidou o prefeito e interessados para irem até Florianópolis receber um micro-ônibus escolar, o que deverá ocorrer com 50 municípios catarinenses e na semana seguinte mais 50 deverão ser agraciados. Aproveitando a visita do governador, o prefeito fez um pedido para a recuperação da nossa SC 407. E no mesmo dia, no término da solenidade de entrega do micro-ônibus, o governador teria chamado o prefeito à parte, informando de que havia mandado liberar R$250.000 para a recuperação da pavimentação asfáltica da SC 407, ou pelo menos a recuperação dos trechos que apresentam problemas com mais frequência, causando danos nos veículos. A vereadora agradeceu, em nome da comunidade Antônio Carlense, ao governador do estado por essas agraciações e que novas parcerias sejam firmadas, como mesmo prometeu o governador, dizendo que em janeiro estará novamente em nosso município. O presidente fez uma observação dizendo que o prefeito de Antônio Carlos não teria apoiado o governador Raimundo Colombo no último pleito. Margarida disse que em momento algum viu o prefeito manifestar-se favorável ao candidato de oposição ao governador Raimundo Colombo, que há muito tempo é amigo de Paulo Remor. Margarida também falou sobre o asfaltamento para a comunidade do Louro. Disse que o trecho compreendido entre o Clube Bom Sucesso e as proximidades da propriedade do senhor Porfírio Junques será pavimentado em 2 etapas, sendo uma com recursos do BADESC, na importância de R$1.800.000, aproximadamente, e a outra com recursos do PAC 2, na ordem de R$1.072.000, aproximadamente. Já o trecho após a igreja, numa extensão aproximada de 900 metros, será realizado com 2 emendas parlamentares com valor aproximado de R$500.000, sendo uma do deputado João Pisolatti e outra de Espiridião Amin. Margarida ainda fez um agradecimento muito especial ao secretário José Roberto de Amorim, responsável pela iluminação pública em nosso município, o qual atendeu um pleito muito antigo desta vereadora e, mais recentemente, do vereador Elisiário, melhorando consideravelmente a iluminação pública do cemitério municipal. A vereadora disse que já estava muito chateada com a situação, porque há anos vinha fazendo esta reivindicação e a melhoria nunca acontecia. Margarida disse que devemos ter muita consideração pelos nossos familiares e amigos que lá estão sepultados e que também fizeram por nós e pelo nosso município. Então merecem uma morada digna. A vereadora concluiu dizendo que a iluminação ficou excelente e que isto a deixou muito feliz. Não havendo mais vereadores inscritos nas explicações pessoais, o presidente passou para a ordem do dia, solicitando à primeira secretária para que procedesse à leitura do parecer do projeto de lei 1541/2014, que autoriza o Poder Executivo a alienar veículos pertencentes à Prefeitura Municipal de Antônio Carlos e da outras providências. Não havendo vereadores interessados na discussão, foi referido o projeto submetido à votação nominal. Vereador Abrão votou pela rejeição, Adelmo pela aprovação.
Anice pela rejeição, Elisiário pela rejeição, e como líder da bancada do PMDB, justificou seu voto dizendo que sua bancada enviou ao Executivo Municipal um requerimento solicitando informações sobre os veículos e equipamentos constantes do informativo 01/2014 da Prefeitura Municipal, porque não constam do projeto de alienação, visto que são inservíveis. O vereador também discorda da alienação dos veículos VW Gol ano 2000 e 2001, que estão em boas condições de uso. Margarida votou pela aprovação, Pio pela aprovação, Valcir pela aprovação, Vera pela rejeição. Como a votação ficou empate, o presidente também teve que votar e votou pela aprovação do projeto, justificando que já foi secretário de obras e entende que alguns veículos que estão sendo alienados poderiam servir um pouco mais ao município. Disse que existem outros que poderiam ser incluídos e não foram, porém é favorável à alienação para que o prefeito faça bom uso deste recurso. Quem sabe possa adquirir 2 novas caçambas pequenas para realizar melhorias nas comunidades que necessitam e onde o acesso dos caminhões maiores é mais difícil. Assim, referido projeto foi aprovado pela maioria, obtendo-se 5 votos favoráveis e 4 votos contra. Em seguida, a primeira secretária procedeu à leitura do parecer do projeto de lei 1542/2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a implantar o Programa de Incentivo ao Produtor Rural e da outras providências. Ao ser colocada em discussão, a vereadora Margarida manifestou-se pedindo ao presidente e demais vereadores para que lhe concedessem vistas deste projeto, que eu considero muito importante, especialmente aos agricultores que têm poucas condições de pagarem pelos serviços prestados pela Secretaria da Agricultura, concluiu a vereadora. O presidente lembrou de que o município dispõe de uma lei que foi aprovada para beneficiar nossos agricultores. E se for feito um levantamento e ficar provado que realmente determinada família não tem condições de pagar pelos serviços prestados, a lei anterior também o ampara e o município pode disponibilizar o serviço gratuitamente. Porém, o presidente ressaltou que isentar nossos colonos de pagamento pelos serviços de máquina-trator é ilegal e o prefeito corre o risco de ser cassado por improbidade administrativa, onde já existe município respondendo processo por ato desta natureza. O presidente lembra ainda de que muitas vezes não são realizados serviços para aqueles que realmente necessitam, enquanto que aqueles menos necessitados, muitas vezes até empresários bem-sucedidos, são contemplados com várias horas de máquina e sequer assinam a nota de serviço para pagamento. Isto é muito injusto. Vamos ajudar quem realmente necessita, para que vamos criar uma nova lei se a existente não é cumprida? Margarida disse que isso não cabe aos vereadores julgar e, sim, à Prefeitura, pois a Câmara deve fazer valer a parte legal. Que existem várias soluções e que não somente o que foi relatado no parecer da assessora jurídica deve prevalecer, pois se estudar o projeto, quem sabe podemos chegar às outras soluções. E se não houver tudo bem, irá aceitar. Que apenas quer ter o direito de pedir vistas do projeto para fazer esta análise em conjunto com o assessor da Prefeitura. O presidente informou que a vereadora teria a oportunidade de pedir vistas do projeto, porém o pedido seria submetido à apreciação do plenário, como os demais. E assim o fez, colocando em votação e obtendo-se o seguinte resultado: 5 votos contra da bancada do PMDB e 4 votos a favor da bancada do PP. O vereador Elisiário, líder da bancada do PMDB, justificou sua posição dizendo que, há 15 dias, havia pedido vistas de projetos e foi questionado pela vereadora Margarida. E, na oportunidade, estava voltando de uma licença médica e teve apenas um dia para analisar os projetos constantes da ordem de dia, enquanto que a vereadora teve 50 dias para analisar o projeto em discussão. Também considera o projeto totalmente irregular e, inclusive, ressaltou que o município contratou algumas 1000 horas de máquina e bancou para o povo. Quantas destas horas foram cobradas? O vereador disse saber de situações em que a pessoa sequer teve serviço realizados por maquinários da prefeitura. No entanto, recebeu o boleto para pagar, enquanto que muitos que receberam o serviço não pagaram por isto. A vereadora Vera disse que foi contra o pedido de vistas porque o projeto é ilegal.
O presidente lembrou ainda que a vereadora Margarida também foi contra o pedido de vistas de um projeto feito pelo vereador Elisiário. Margarida disse que foi contra o parecer na oportunidade porque considerou uma incoerência por parte que vereador que assinou o parecer como relator. Pois se eu assino um parecer como relator é porque analisei o projeto e estou dando a minha opinião, sentenciou a vereadora, e se por isso o presidente está sendo contra o seu pedido de vistas, significa dizer que é por vingança. O presidente discordou, dizendo que isto não é vingança, porque se assim fosse, teria votado contra o projeto de lei da alienação que acabaram de aprovar, que a vereadora deve pensar muito antes de falar as coisas. Disse que a vereadora teve todo o tempo para analisar o projeto junto ao assessor da prefeitura, que o projeto realmente é ilegal, porque o Tribunal de Contas condena a realização de serviços particulares sem que haja cobrança, e a própria vereadora Margarida já votou contra projetos desta natureza. O presidente ainda ressaltou um fator bastante agravante, constante no projeto, o qual estabelece o prazo de validade da lei para 2016, quando termina o mandato da atual administração, caracterizando uma politicagem. Não havendo mais vereadores interessados na discussão, foi o projeto de lei 1542/2014 rejeitado pela maioria, obtendo-se 5 votos contra da bancada do PMDB e 4 votos a favor da bancada do PP. Dando continuidade, a primeira secretária procedeu à leitura do parecer do projeto de lei 1544/2014, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a suplementar e anular dotações orçamentárias e dar outras providências. Não havendo vereadores interessados na discussão, foi referido o projeto submetido à apreciação do plenário, sendo aprovado por unanimidade. Não havendo nada mais a ser tratado na ordem do dia e vereadores inscritos no expediente, o presidente fez a oração final e, após, deu por encerrados os trabalhos da presente sessão, marcando a próxima para o dia 11 de novembro, no horário regimental. E para constar, eu, Anice Josiane Vias da Silveira, primeira secretária, mandei lavrar a presente, que segue assinada pela mesa diretora. Sala das Sessões, 4 de novembro de 2014. Em discussão a ata. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado com unanimidade. Passamos para o expediente recebido. Solicito a primeira secretária, vereadora Anice, que faça a leitura do mesmo. Indicação número 119/2014. O vereador que a esta subscreve, amparado no artigo 152 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, vem indicar ao senhor Pedro Paulo Petri, secretário de Obras Públicas e Urbanismo, para que providencie com a máxima brevidade possível a manutenção do trecho inicial da rua Antônio Weber, o qual apresenta 2 crateras, dificultando a trafegabilidade no local. Justificativa. Referido pleito justifica-se tendo em vista ao grande fluxo de veículos no local, especialmente durante a temporada em direção ao parque aquático lá existente. Cabe salientar que esta via serve de acesso a outro município e, devido ao grande fluxo na BR-101 e às más condições da nossa SC-407, muitos usuários se utilizam deste percurso para chegar até São José, Palhoça e até Florianópolis. Sala das Sessões, 11 de novembro de 2014. Elisiário José Schmidt, vereador. A indicação do vereador Zaio vai ser entregue na forma regimental para os órgãos competentes. Portaria 12/2014.
estabelece normas e procedimentos para os protocolos de indicações e encaminhamentos à Câmara de Vereadores de Antônio Carlos e dá outras providências. Edson Lair Decker, presidente da Câmara de Vereadores de Antônio Carlos, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º. Fica estabelecido prazo para protocolo de entrega de indicações e requerimentos por escrito, ofícios e ou documentos relativos ao expediente no âmbito da Câmara de Vereadores de Antônio Carlos, Santa Catarina, até segunda-feiras, em razão da preparação das sessões ordinárias. Parágrafo único. Havendo entrega posterior dos protocolos descritos neste artigo, o mesmo será remetido à leitura na sessão seguinte. Artigo 2º. Fica estabelecido o horário de chegada dos vereadores às sessões ordinárias com antecedência de, no mínimo, 30 minutos do início dos trabalhos, a fim de não haver atrasos no início das sessões ordinárias. Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Antônio Carlos, 10 de novembro de 2014. Edson Lair Decker, presidente. Ofício número 0273/2014. Excelentíssimo presidente. Esta entidade que representa o Poder Legislativo Municipal de Santa Catarina, por sua diretoria, tem a honra de, por este ato, cumprimentar Vossa Excelência e, por extensão, os demais vereadores, servidores e toda a população deste município pela comemoração de mais um aniversário de sua criação que ocorre no próximo dia 6 de novembro. Temos certeza de que o Poder Legislativo local, hoje presidido por Vossa Excelência, muito contribui e continuará colaborando para o desenvolvimento deste município e do bem-estar do seu povo. Esta entidade a cada dia tem buscado oferecer mais conhecimentos e desenvolvimento aos vereadores e servidores das nossas câmaras, para que tenhamos um Poder Legislativo Municipal cada vez mais capacitado, unido e forte, e assim colaborar de forma inequívoca com o desenvolvimento dos municípios catarinenses. Parabéns ao povo deste município, em especial ao Legislativo local. Atenciosamente, Ilmar Dalla Costa, superintendente. Requerimento 810/2014. O deputado que esse subscreve com amparo no regimento interno requer seja encaminhada ao prefeito municipal e ao presidente da Câmara de Vereadores do município de Antônio Carlos a seguinte mensagem. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, aprovando proposição do deputado José Milton Schaeffer, cumprimenta Vossa Excelência e a comunidade desse município pela passagem do aniversário de emancipação político-administrativa. Atenciosamente, deputado Romildo Titon, presidente. Sala das Sessões, deputado José Milton Schaeffer. Temos ninguém inscrito nas explicações pessoais. Como hoje nós também temos a honra da presença do senhor Rogério Kremer, ex-vereador do nosso município, escritor Antônio Carlos, de Iguaçu de Letras. Também ele entrou em contato com a gente para fazer um comentário sobre um assunto sobre o nosso município, que tem alguns dados para ser corrigidos. Ele até pediu espaço para expor hoje aqui na Câmara de Vereadores. Ele até procurou, entrou em contato com o senhor Carlinho Mauri, pedindo o espaço para, se puder, fazer um esclarecimento, se puder, futuramente a gente puder resolver essa situação. Então eu gostaria, com grandes satisfações, do nosso ex-vereador Sr. Rogério, escritor que faz parte de Letra de Iguaçu de Antônio Carlos, que pode
usar aqui a tribuna e se fazer a sua explanação. Fique à vontade. Pronto. Uma boa noite a todos. Eu estou aqui por amor a vocês, por amor a Antônio Carlos também. E queria fazer umas colocações muito necessárias ao nosso município. Como o nosso amigo, o meu ex-aluno Edson falou, né? A gente pertence a algumas academias, como também ao Instituto de Genealogia de Santa Catarina, né? E então, nesse instituto se estuda muito. Não se está lá somente assim para enriquecer, por exemplo, o currículo, mas sim tem que trabalhar para que eles cobrem. Então, tem de momento, esse aqui é a última antologia que lançamos na Academia de Letras de Biguaçu, agora no dia 19 de outubro, em que todos os acadêmicos são obrigados, tá, a apresentar textos, porque senão são convidados para se retirar da academia. Eu deixei de lançar um livro agora no dia do município, em Antônio Carlos, desculpe a minha franqueza, tá? Por falta de motivação, porque não teve quem me motivasse, me convidasse para fazer o lançamento do livro naquele dia, que o livro eu tinha para lançar. Então, por coincidência, aí eu escrevi um livro, já vinha escrevendo há mais tempo, que a gente pertence ao Coral São Sebastião Sul do Rio, né? Que está completando agora, dia 3 de janeiro do ano que vem, há 38 anos. Então, o título desse livro é Coral São Sebastião Sul do Rio, 38 anos de trajetória. Mas como o coral tem o nome do próprio padroeiro da comunidade, que é o São Sebastião, então esse livro ficou para ser lançado no dia 20 de janeiro do ano que vem. Tá? Não é por ter sido escrito por mim, mas um livro bastante interessante. Mas quais são os motivos que me trazem até vocês? É que o livro que eu teria para lançar, por exemplo, agora na Semana do Município, aqui em Antônio Carlos, que isso aqui é o rascunho que eu peguei do computador, que aqui não tem as ilustrações, que se encontram em fase final ainda, seria Antônio Carlos, uma cidade de fé. Eu acho que o título está mais ou menos, né? Que eu estudei muito quanto à parte do título, tive até a dificuldade em arrumar um título, mas graças a Deus eu consegui esse título, eu acho que fechou a coisa. Então aqui fala tudo sobre a religiosidade de Antônio Carlos. Tem, por exemplo, os nossos 23 padres falecidos, desistentes e assim por diante, né? Consegui uma relação, tá, de 99 freiras, filhas de Antônio Carlos, entre as falecidas, desistentes e as existentes, né? E depois, muitas outras coisas que vão interessar a vocês. Mas como nós temos, por exemplo, ano que vem, a festa dos 185 anos da vinda dos primeiros moradores para Antônio Carlos, exceto os índios, né, porque os primeiros moradores nossos foram os índios sofrentes, né? E, então, no dia 6 de maio de 1830, vieram os primeiros imigrantes para Antônio Carlos, que foram os imigrantes alemães, que mais adiante eu falaria alguma coisa sobre. Então, esse livro, se tudo der certo, será lançado, com o apoio de vocês, né?
no dia 6 de maio no dia 6 de maio do ano que vem, pela passagem dos 185 anos de fundação de Antônio Carlos, não de emancipação, porque a emancipação foi agora, que fez 51 anos, que é diferente, né? Depois eu tenho um outro, tá? Que o ano que vem, no dia 15 de novembro, esta Câmara, e que a gente teve a honra de ser o vereador da primeira legislatura, ela estará completando 50 anos. Então, o livro tem o título Cinquentenário do Poder Legislativo de Antônio Carlos. Também eu conto com o apoio de vocês, né, para fazer o lançamento desse livro, que para nós é muito interessante, que inclusive a Assembleia Legislativa também está um tanto interessada já sobre esse livro. Então, esses 50 anos vai acontecer no dia 15 de novembro, e não no dia do município, que é 6 de novembro, porque dia 6 de novembro é o dia da data da criação do município, então da emancipação. Sendo que, nessas pesquisas feitas, porque aqui tem pesquisa, tem material que eu já vinha coletando desde 1966, ano em que foi instalado o município de Antônio Carlos. Então, cada vez guardando um pouquinho, recorte de jornais, uma coisa outra, para então, a gente conseguiu. Tá. Só que, na montagem do livro, eu encontrei várias falhas de Antônio Carlos, falhas gravíssimas, que ninguém de nós aqui somos responsáveis. Vocês sabiam que nós que nós estamos hoje num município que não tem registro de nascimento, que não tem identidade? Nós estamos no município, nesse momento, que ele não existe, porque não existe registro. As coisas só existem após o registro. Então, até eu gostaria, tá, que as colocações que a gente está fazendo fossem registradas. Tá? Desculpa. Primeiro, eu fiz uma agenda, para mim não me perder, que depois eu passarei, não sei se é o jovem lá que é o responsável depois, né, sobre a coleta de material. Então é o seguinte, o histórico da fundação do grande sítio Rio Biguaçu, São Miguel da Terra Firme, atual Antônio Carlos. Isso aqui antigamente, quando existiam somente os índios, isso aqui era conhecido em São Miguel e Florianópolis, lá no sítio Biguaçu, naquele grande sítio, né, que hoje é o nosso Antônio Carlos. Então a gente encontra na internet, no site, sobre Antônio Carlos, porque vocês sabem que são muitas as pessoas que pesquisam na internet sobre Antônio Carlos. Estudantes, curiosos, visitantes, assim por dentro, inclusive gente que faz a faculdade. Mas lá tem dados que são errados. Inclusive, eu estou falando com o jovem Mauri ainda, né, e com o Carlinho, né? Tem coisas que não são verdadeiras. Isso quanto à parte dos fundadores de Antônio Carlos. Então, primeiro, quem foram os primeiros moradores de Antônio Carlos? Foram os índios choclenses, conhecidos por muitos de botocudos. Quem são os botocudos? São aqueles índios que usam adorno nas orelhas, no lábios e em diversas partes do corpo. Né? E esses foram os primeiros habitantes nossos. Os segundos habitantes, até eu tenho uma anotaçãozinha aqui. João Henrique Schwesten, acompanhado de sua esposa brasileira Guiomar da Silva e do filho do casal Júlio César, de 1 ano de idade, 10 famílias e 5 solteiros, todos imigrantes alemães, fixaram suas residências em 6 de maio de 1830, no Vale do Rio do Louro. Certo? Terceiro,
A partir de 1840, chegada dos fazendeiros escravagistas, acompanhados de seus negros escravos. Então, os imigrantes alemães é que são os verdadeiros fundadores de Antônio Carlos. Depois eu tenho uma matéria aqui para ler para vocês. Hoje já posso ler até já. Saiu nesta revista, que circula por Biguaçu, Antônio Carlos e governador Celso Ramos, sobre Antônio Carlos. Só vocês vejam o absurdo. Nós somos de 1830 e não de 1930. Não, nós somos de 1830 e não de 1930. Então aqui diz o seguinte: no dia 6 de maio de 1930, foi fundada a colônia de Antônio Carlos. Alemães, comandados por João Henrique Schwesten, desbravaram a planície do Rio do Louro, no Alto de Iguaçu, e deram início à efetiva colonização das terras que viriam ocupar compor o município. Foram 10 famílias que iniciaram a colonização, primeiro no Louro e mais tarde em Santa Maria e Rachadel. Agora vem. Mas antes da chegada dos alemães nestas localidades, portugueses e negros já habitavam a região. É mentira. Nós aqui da Câmara temos que procurar uma forma de desfazer isso aqui. Isso não existe. Né? E eu tenho uma cópia depois para deixar, não sei se é com o Edson, aqui tá. Depois, segundo item que eu tenho aqui, uma observação. Observações. Por ordem do presidente da província, Marechal Antero Ferreira de Brito, com data de 9 de outubro de 1847. As terras do grande sítio Rio de Iguaçu são demarcadas pelo topógrafo Antônio Carlos Franco. 2. O registro do vigário de São Miguel da Terra Firme representa o início da escrituração de terras do município de Antônio Carlos, com datas de 1855 e 1856. Então, não foram os portugueses, os negros que chegaram aqui antes. Esse documento existe. Tá? Agora, vem outra parte que eu fiquei muito triste. É quanto à parte da instalação do município de Antônio Carlos. A instalação do município de Antônio Carlos e a inauguração da reforma do Grupo Escolar Altamiro Guimarães aconteceu às 15 horas do dia 21 de dezembro de 1963. Então, foram lavradas 2 atas. Uma ata da instalação do município e outra ata da inauguração do Grupo Escolar Altamiro Guimarães. Estas atas foram lavradas pelo nosso conhecido o inspetor escolar, o seu Altamir Jerônimo da Silva. Ele quem lavrou essas 2 atas. E a ata da inauguração do grupo, ela existe ainda. É a ata número 1, no livro número 1, que se encontra no arquivo do Altamiro Guimarães, do nosso colégio. E eu tenho cópia delas, também com publicações. Quem assinou essa ata? Foram 27 das pessoas presentes no dia da instalação do município. Mas, segundo o seu Altamir, ele diz que também as mesmas 27 pessoas que assinaram a ata de inauguração do grupo, também assinaram a ata da instalação do município. E essa ata desapareceu. Não existe mais. Tá? Não existe mais. Então, há a possibilidade de se fazer uma nova ata. Mas fazer essa nova ata com quem? É muito fácil fazer. Dessas 27 pessoas, ainda restam 3 vivas. Tá? Quem são essas 3 pessoas?
Uma é o senhor Altamir, outra é o padre Vitor, Dom Vitor, outra pessoa que vos fala. Tá? Mas só que não será feito somente com essas 3 pessoas. Aí seria feito com quem mais? Com vocês, com mais algumas pessoas amigas do município. Então, seria lavrada uma ata de nome ata notarial. Então, essa ata depois é registrada em cartório e publicada. E eu tenho gente já que se colocou à nossa disposição para dar a mão para fazer essa ata. Porque essa ata seria, por exemplo, o registro do nosso município. Né? Esse é um caso. Outro, gravíssimo, é o patrono nosso de Antônio Carlos. Vocês sabem que quando que Antônio Carlos começou, lá pelo Louro, o distrito começou lá no Louro em 1919. Só que com a Revolução de 1930, aí surgiu o movimento dos integralistas aqui no nosso município, que eram os camisas verdes, que era o partido do Plínio Salgado. Né? E nós tivemos, ou naquela época, tinha um senhor mineiro, que nós hoje chamamos de Antônio Carlos, que era o Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Filho, nascido no dia 3 de março, nascido no dia 5 de setembro de 1830, falecido no dia 1º de janeiro de 1946. Então, em homenagem a ele, foi colocado o nome Antônio Carlos. Só que o nosso Antônio Carlos, tá? De hoje, é o pai do Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Filho, que nasceu no dia 3 de março de 1836, falecendo no dia 26 de dezembro de 1893, que naquela época não existia integralismo. Então, o nome do nosso patrono é que nós estamos sem patrono em Antônio Carlos. Isso tem que ser corrigido. E eu tenho todo o material aqui, que depois eu deixarei na casa, tá? Fornecida pela família do Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Filho. Tenho todo o material aqui, o xerox que eu tirei para deixar na casa. Então, há necessidade urgente de ser resolvido isso aí. Porque como é que nós vamos ensinar para os nossos filhos, para o nosso neto, quem foi esse Antônio Carlos, que eles não conhecem, que está errado? Ou lá na internet, dizendo, por exemplo, que os fundadores de Antônio Carlos foram fulanos, que isso aí não é verdade. E, sendo que esse Antônio Carlos também há necessidade de ser propagado o nome dele. Nós deveríamos ter pelo menos uma foto dele aqui na nossa Câmara Municipal, outra na Prefeitura e outra na Secretaria de Educação. É a maneira de eu ver, porque nenhum de nós conhece esse Antônio Carlos. Eu tenho fotos aqui, algumas fotos, que eu poderia arrumar para vocês. Depois, outro caso é também sobre os prefeitos de Antônio Carlos. Vocês, quando passam lá na prefeitura, ou chega um visitante da prefeitura que vê a galeria dos prefeitos, como vocês têm aqui tão bem montada, que é dos presidentes dessa casa, né? A primeira pessoa que vocês veem lá é Militão José Coelho. Mas, para quem não sabe, acha que ele foi o primeiro prefeito. Não foi o primeiro prefeito de Antônio Carlos. Nós tivemos o primeiro prefeito, quem foi? Foi Teodósio Maurício Vanderlei. Quem era esse Teodósio Maurício Vanderlei? Foi um senhor que nasceu aqui em Tijuquinhas, que depois de aposentado foi secretário-geral da Prefeitura de Iguaçu, e depois nomeado na tarde do dia 21 de dezembro de 63, o prefeito provisório nosso para organizar o município.
que inclusive ele, com a secretária Conceição Leal, lá na antiga casa do seu Salchera, que muitos se lembram da casa do falecido Salchera, aquela casa velhinha que tinha lá funcionou a primeira prefeitura nossa. Sendo que ele assumiu na tarde de dezembro de 1963. E no dia 29 de fevereiro do ano seguinte, lá no Palácio Cruz de Souza, ele passa, por exemplo, o cargo de prefeito provisório ao segundo prefeito provisório, Militão José Coelho. Esta é uma foto bem feinha, mas aqui está o Teodósio Maurício Vanderlei, passando o cargo de prefeito de Antônio Carlos para o senhor Militão José Coelho. A gente pergunta, é difícil conseguir a foto dele? Não, muito fácil, não é? Mas para quem conheceu aquele comentarista do Havaí, que era o Adibrígio da Silva, que até chegou a ser aluno dele, que eu acho que a Margarida também teve aula de biologia com ele, eu tenho informação que esse Teodósio era o sogro do Adibrígio da Silva. Então, a gente já tem um caminho de como chegar lá para pegar uma foto dessa. Né? Mas essa que eu deixarei para vocês com a cópia minha. Tá? Então, são coisas assim que nós não podemos deixar passar em branco. Né? Parece ser coisa mínima, mas aí que está a nossa história. E outra coisa, mas depois eu estive observando, mas já estava resolvido, parece, mas eu não sei a explicação como. É sobre a SC 408, que passou a 407. A SC 408, ela foi inaugurada, eu não tenho aqui, mas foi na festa do colono de 1985. E depois, mais adiante, a prefeitura, através da lei 6.690 de 18 de 11 de 1985, denominou essa estrada João Adão Reis, a rodovia SC 408, que liga Antônio Carlos à BR-101. Agora a pergunta que eu faço, passou para 407, e como é que fica o caso de João Adão Reis? Tem que ser alterado isso aí, tem que ser feita uma alteração, porque essa 407, pelo que eu sei, não sei se era do governador Celso Ramos ou a de Colônia Santana, que é a de São Pedro de Alcântara. Né? Então, mas isso aqui é coisa mínima perto das demais colocações que eu fiz. Então, a gente agradece assim, a atenção de vocês, porque a gente, como escritor, não pode aceitar esse tipo de coisa, porque a gente escreve de um jeito, as pessoas lá encontram na internet, ou em site diferente a coisa, e principalmente a coisa que nós temos que cuidar muito agora é com a identidade do nosso município, porque nós estamos sem identidade e sem o registro. Isso tem que ser feito. Né? Então, como falei para vocês, tem gente que já se disponibilizou em ajudar a fazer essa ata de nome, como é que é a ata notarial, né? Deu um certo momento para fazer esse tipo de ata. O que vocês acham? Ou o que acharam das minhas colocações? Porque isso aqui me preocupou muito, porque essas correspondências que eu tenho aqui, que fala sobre a origem do nome do nosso patrono, eu já tenho desde 1997. Com a assinatura deles, tudo aqui dentro. Inclusive, convite para lançamento de livro, grifado a parte onde fala no Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Filho, até mandar sublinhado para mim ainda, tá? Que ele, para vocês terem ideia, a ideia foi a primeira universidade construída em Minas Gerais, foi ele que foi mentor da construção da primeira universidade lá, e assim por diante. Então, esse tipo de material aqui, eu vou deixar com vocês, que é uma cópia que eu tirei. E a gente agradece, deixar uma foto também do Teodósio, né, com vocês, e a gente agradece assim, a atenção que vocês deram para a gente, e o espaço que deram para a gente nesse momento, a gente, como é que eu vou dizer, se descarregar um pouco daquela atenção que já há muito tempo vinha me preocupando.
E a revista que diz, né, que Antônio Carlos foi fundado em 1930, que 1930 foi a transferência do distrito de Louro, que ficava lá, que funcionava na casa do falecido Leopoldo Freiberg, que foi instalado lá, não tanto por motivos políticos, mas porque lá tinha mais residência, na época que não tinha residência praticamente nenhuma, porque na época, se eu não estou enganado, existiam apenas 3 casas aqui na sede. Depois é que foi crescendo, depois por motivos políticos, em 1930, transferir a sede para cá, do município. Apesar de logo em seguida levar para cima novamente, para ser lá durante 6, 8 anos, com o mesmo nome, mas depois permaneceu aqui até hoje. E essa é a revista que fala, por exemplo, o que não deveria te falar. A gente agradece a atenção de vocês, desculpe de eu ter roubado tanto tempo de vocês. E eu ficaria imensamente agradecido como Antônio Carlense se fosse feita alguma coisa sobre as colocações em que eu falei, ou em que eu coloquei. Obrigado e uma boa noite a todos. Boa noite. Fique à vontade aí, senhor Rogério, que a casa é bem-vinda para todo mundo. Quem tem interesse, né? E o interesse popular para o município é importante também para deixar registrados os fatos concretos também, né? Parabéns. Vamos dar continuidade aos trabalhos. Passamos agora para a hora do dia. Temos alguns projetos hoje na pauta para ser discutido e, se for possível, pela aprovação. Solicito a primeira secretária vereadora Anice que faça a leitura do parecer. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação de Leis, Obras Públicas e Urbanismo. Projeto Legislativo número 190/2014. Denomina Rua José Pedro Prim e dá outras providências. Parecer. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei de autoria do presidente, vereador Edson Lair Decker, que objetiva denominar Rua José Pedro Prim, o logradouro com início no lado ímpar da Rua Aloísio Gesser, próximo à propriedade de número 3.215, com 1.200 metros de extensão e 8 metros de largura, na localidade de Alto Braço do Norte, neste município. Justifica o pedido aduzindo que José Pedro Prim nasceu em 3 de outubro de 1910, no bairro Braço do Norte, Antônio Carlos, Santa Catarina, filho de Pedro João Prim e Margarida Petri, e faleceu em 4 de janeiro de 2001. Casou-se pela primeira vez com Lúcia Gesser Prim, in memória, e desta união estabelecida adveio o nascimento de 13 filhos: José Vicente Prim, in memória, Plásio Prim, in memória, Maria Prim, Ananias Prim, Malvino Prim, João Prim, Antônio Prim, Tobias Prim, Vicêncio Sebastião Prim e Bertoldo Prim. Casou-se pela segunda vez com Maria Felipe, vivendo com a mesma até seu falecimento. O homenageado foi um dos pioneiros no seu bairro, exercendo a função de agricultor, cultivando cana-de-açúcar, banana e mandioca para o sustento de sua família. Contribuiu como voluntário na manutenção da Estrada Geral de Braço do Norte, atual Rua Aloísio Matias Gesser, quando iniciou o trabalho na Prefeitura Municipal. O referido projeto vem acompanhado dos seguintes documentos abaixo assinados, onde os moradores do local estão de pleno acordo com a denominação proposta, certidão de óbito e parecer técnico emitido pelo secretário de Planejamento e Desenvolvimento da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, Santa Catarina, sendo favorável a proposta apresentada,
considerando que a via local é gabarito, deverá ser de 8 metros. Desta forma, a denominação proposta encontra-se devidamente formulada, estando de acordo com o disposto legal, na forma do inciso 16 do artigo 30, combinado com o inciso 20 do artigo 56 da Lei Orgânica Municipal. Não havendo óbices no âmbito do que nos cabe analisar, manifestamos-nos favoravelmente à aprovação do presente projeto de lei. É o nosso parecer. Sala das Sessões, 4 de novembro de 2014. Relator Elisiário José Schmidt. Demais membros das comissões de acordo. Elisiário, Vera, Margarida, Pio e Adel. Antes de colocar em discussão, em votação, só quero fazer uma correção. Quem é a autoria desse projeto aqui no Legislativo é o vereador Emerson, tá? Ela que editou, mais só corrigindo essa parte. Está em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão. Aprovado. Aprovado com unanimidade. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação de Leis, Obras Públicas e Urbanismo. Projeto Legislativo número 188/2014. Denomina Rua Apolônia Weber da Cunha e da outras providências. Parecer. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei de autoria do presidente vereador Edson Lair Decker, que objetiva denominar Rua Apolônia Weber da Cunha, o logradouro, com início no lado ímpar da rua Antônio Weber, em frente à propriedade de número 945, com 400 metros de extensão e 12 metros de largura, na localidade de Canudos, neste município. Justifica o pedido salientando que Apolônia Weber da Cunha nasceu em 1910 no bairro Louro, Antônio Carlos, Santa Catarina. Faleceu em 4 de setembro de 1991. Era filha de Antônio Weber e Catarina Gelsi Lester Weber. Com 10 anos de idade, passou a residir juntamente com seus pais no bairro Canudos, neste município. Casou-se e teve 10 filhos. Após ficar viúva, passou a residir no referido logradouro. Cultivava várias plantas medicinais, da qual detinha grande conhecimento e fornecia à comunidade. A homenageada foi uma pessoa de grande importância para a comunidade local, principalmente no auxílio à cura de doenças. O referido projeto vem acompanhado dos seguintes documentos, abaixo assinado, onde os moradores do local estão de pleno acordo com a denominação proposta. Certidão de óbito e parecer técnico, emitido pelo secretário de Planejamento e Desenvolvimento da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, Santa Catarina, sendo favorável à proposta apresentada, dentre outros. Ante o exposto, a denominação proposta encontra-se devidamente formulada, estando de acordo com o dispositivo legal, na forma do inciso 16 do artigo 30, combinado com o inciso 20 do artigo 56 da Lei Orgânica Municipal. Não havendo óbices no âmbito do que nos cabe analisar, manifestamos-nos favoravelmente à aprovação do presente projeto de lei. É o nosso parecer. Sala das Sessões, 4 de novembro de 2014. Relator Elisiário José Schmidt. Demais membros das comissões. De acordo. Elisiário, Vera, Margarida, Pio e Adel. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão. Aprovado. Aprovado com unanimidade. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação de Leis, Obras Públicas e Urbanismo. Projeto Legislativo número 187/2014. Denomina Rua Lindolfo Gorges e dá outras providências. Parecer. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei de autoria do vereador Pio Elias Rodrigues, que objetiva denominar Rua Lindolfo Gorges,
o logradouro com início no lado par da rua 4 de dezembro, após a propriedade número 321, com 160 metros de extensão e 8 metros de largura, situado no bairro Santa Bárbara, neste município. Justifica o pedido dizendo que Lindolfo Gorges, natural de Antônio Carlos, Santa Catarina, era casado com Bernadette Schmitz, em memória, e desta união estabelecida adveio o nascimento de 10 filhos. Dalmiro, Valdete, Gorete, Marinete, Edinete, Ivete, Vendelino, Gilson, Alfredo e Luciano. O homenageado sempre residiu nesta comunidade, exercendo a profissão de agricultor, criando seus filhos com muito sacrifício. Encontra-se sepultado no cemitério de Santa Bárbara. O referido projeto vem acompanhado dos seguintes documentos, abaixo assinado, onde os moradores do local estão de pleno acordo com a denominação proposta, certidão de óbito e parecer técnico, emitido pelo secretário de Planejamento e Desenvolvimento da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, Santa Catarina. Sendo favorável a proposta apresentada, considerando que a via local é gabarito, deverá ser de 8 metros. Desta forma, a denominação proposta encontra-se devidamente formulada, estando de acordo com o dispositivo legal na forma do inciso 16 do artigo 30, combinado com o inciso 20, do artigo 56 da Lei Orgânica Municipal, não havendo óbices no âmbito do que nos cabe analisar. Manifestamos-nos favoravelmente à aprovação do presente projeto de lei. É o nosso parecer, Sala das Sessões, 4 de novembro de 2014. Elisiário José Schmidt, demais membros das comissões de acordo. Elisiário, Vera, Margarida, Pio e Adelmo. Está em discussão o projeto. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado com unanimidade. Como não temos mais nada pela discussão e pela aprovação, passamos para expediente do dia. Também não temos ninguém inscrito no expediente do dia. Gostaria que a vereadora Anice faça uma pequena oração para finalizar os trabalhos. Senhor, nós te damos graças por este encontro no qual compartilhamos nossas ideias, esperanças, projetos, discussões e dificuldades, sempre em prol de nossa comunidade. Nós te damos graças também por tua bondade e tua presença entre nós. Faze que cresça entre nós o espírito fraterno. Tenhamos um só coração, uma só alma e sejamos verdadeiros representantes de nossa comunidade. Amém. Amém. Encerra a presente sessão, marcando para a próxima terça-feira, na forma regimental. Uma boa noite a todos.